Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje eu vou ensinar como implementar um componente de input de máscara, tanto do CPF quanto do CNPJ, utilizando React. Esse input que a gente vai implementar de máscara, a gente não vai implementar ele dependendo de uma única lib de formulário, por exemplo, implementar ele só para o Formic, ou só para o Redux Form, ou para qualquer outra lib. A gente vai implementar ele de modo que ele só receba um value e um change e ele consiga funcionar aí com diferentes libs, beleza? No vídeo de hoje a gente vai utilizar um setup um pouco diferente, a configuração que a gente vai utilizar é um pouco diferente. Eu vou utilizar um editor que é o Code Sandbox, é um plugin que é do site Code Sandbox, é um plugin do Chrome, e daí eu instalei no computador, e eu vou utilizar ele para a gente poder ver isso funcionando no real time. Eu acredito que vai ser mais fluido para a gente poder interagir. E também, a partir do momento que eu salvar isso, eu posso pegar o link e compartilhar ali na descrição desse vídeo. E vocês podem acessar e pode brincar, modificar, e testar, ver como é que está funcionando o código. Então, acredito que isso vai ficar muito, deixar o processo de troca aí de experiência muito mais fluido. Então, sem mais delongas, vamos começar a testar isso, ver como é que funciona. Esse é o nosso editor que a gente vai trabalhar. Se eu fizer alguma coisa que é diferente da máquina local, eu vou falar para vocês como é que daí funcionaria na máquina local, tá? E para a gente poder começar a implementar, deixa eu abrir aqui o app. Para a gente poder começar a implementar isso, a gente vai criar aqui, pode criar um arquivo que vai chamar, deixa eu criar aqui um arquivo, e ele vai chamar masked input.js. Tá? Aí você já pode importar o React, from React, pode definir aqui const masked input, pode ser uma arrow function mesmo, e já faz um export default desse componente, vou fazer um export default aqui. Por enquanto só retorna um input só para a gente fazer um teste, tá? E vamos salvar aqui, e aqui no nosso app a gente vai importar ele, então masked input from masked input. E aqui a gente vai colocar embaixo do nosso H1. E pode digitar. Deixa eu até remover esse H1, porque a gente não vai precisar dele. Isso daqui é do nosso template padrão. E aqui ele já está renderizando o nosso input. Para a gente poder aplicar a máscara, a gente vai utilizar uma lib que ela chama React Input Mask. Por que a gente vai utilizar uma lib para poder aplicar as máscaras? Porque para esse tipo de máscara, para CPF, que é uma máscara que enquanto você está digitando ele está aplicando a máscara, é um pouco complicado implementar isso na mão, porque você teria que salvar a posição do cursor do input, porque cada vez que você aplica a máscara, você teria que retornar o cursor para a posição que estava antes de você aplicar a máscara. Então, tem algumas coisas que são bem complexas e que levaria aí uma série de vídeos, talvez só para implementar uma máscara. Então, vamos reaproveitar o que já existe, que é o que normalmente a gente faz, e a gente customiza isso de acordo com as nossas necessidades. Então, a primeira coisa a se fazer é instalar essa lib aqui, tá? Eu vou pegar, para eu instalar ela aqui no meu editor, é só adicionar aqui e ele já vai devolver para mim. Eu já adicionei. Para vocês, é só vocês fazerem um yarn add e o nome dessa lib, ou npm install e o nome dessa lib, que ele já vai adicionar isso no teu projeto. E agora que eu tenho essa lib, eu vou jogar aqui dentro, vou importar um componente que chama input mask from, e daí o nome, o endereço aqui do nosso pacote, o nome do nosso pacote. Para o nosso input mask, você pode substituir, passar ele aqui, tá? E aqui para ele, você já passa a configuração que você quer, de qual máscara que você quer. Então, você passa mask. A configuração da máscara é, quando é números, você passa 9. E daí, quando é caractere, você passa o caractere que você quiser. Então, no nosso caso é 999.999.999, dígito, né, o tracinho, 99.
que é o formato do CPF, tá? Feito isso, se eu salvar aqui nos dois, já é para ele aplicar uma máscara ali para mim e eu já consigo editar. Nossa, foi rápido, né? Mas a gente ainda não terminou, ainda tem bastante coisa para fazer. Quando a gente está trabalhando com máscaras, a gente precisa lembrar que a gente precisa ter um controle sobre elas. Então, não é só que a gente aplicou a máscara, ele já está editando, mas a gente precisa extrair esse valor de dentro do input. Além de a gente poder extrair esse valor, a gente tem que ter a opção de fazer um reset, que é limpar esse campo a hora que a gente quiser. Porque num formulário, no dia a dia, a gente vai precisar disso. Então, para a gente poder começar a implementar isso, eu vou receber aqui como props, eu vou receber value e eu vou passar aqui para esse input, tá? Então, value, eu vou passar aqui para ele, value. E aqui eu também vou passar aqui para ele, eu vou receber o onChange e eu vou passar aqui para ele o onChange. Tá? Vou salvar eles. E agora deixa eu ir lá no meu app. E agora eu também preciso passar para ele. Eu preciso passar esse valor. Então vou fazer aqui, vou colocar CPF, set CPF. Passar um use state. Ele já vai auto-importar ali para mim. Se ele não auto-importou para você, só importar ele ali do React. E o CPF eu dou um valor inicial para ele de uma string vazia, tá? E agora você passa aqui, value, você passa CPF. E aqui no onChange dele, você vai ter que passar uma função, tá? Que recebe um evento e faz um set CPF com event.target.value. Deixa eu salvar aqui, ele vai formatar para mim. Tá? E aqui ele tá pegando o valor que está vindo no evento do onChange e está aplicando ao nosso state. Fazendo isso, se eu for aqui e atualizar, então 089 999 999 99. Deixa agora eu pegar e ir aqui em React DevTools, pegar aqui o Masked Input, o app, na verdade. Deixa eu ver aqui se ele vai carregar. Ele demora um tempinho. Deixa eu ver aqui. Carregou aqui pra gente. Então aqui no state ele já está salvando para mim o state, que é a máscara. Para a gente fazer um teste, ver se está tudo funcionando da maneira que a gente espera, eu vou adicionar um botão aqui. E esse botão, a ele eu vou adicionar a funcionalidade de limpar. Então ele vai chamar limpar. E eu vou colocar aqui no onClick dele. Eu vou colocar um set CPF para vazio. Deixa eu salvar. Então se eu vim aqui, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, para não precisar ficar quebrando ali. Então aqui, se eu clicar em limpar, ele já vai limpar tudo para mim. Se eu digitar de novo 1, 2, 3, 4 e colocar em limpar, ele limpa todo o valor para mim. Então a gente já tem controle sobre o state, a gente já está recebendo os valores, mas ainda falta um detalhe principal aqui, que é a gente... Nesse caso aqui, eu não gosto de trabalhar, quando eu estou armazenando os dados no formulário, eu não gosto de guardar os dados no meu formulário com a máscara, tá? Eu gosto de guardar eles limpos, então sem a máscara nenhuma. No caso aqui eu não vou argumentar para a gente converter isso num número, porque se eu converter o CPF num número, tem CPF que inicia com 0, e depois eu teria que contar os caracteres do CPF, do número do CPF, e aplicar o 0 novamente no início, né? Porque não tem como a gente armazenar um número no banco de dados que inicia com 0. Então, por isso que eu não vou argumentar para a gente converter isso para um número. Porém, sempre que você estiver trabalhando com formatações, máscaras e inputs, o ideal é que você limpe isso antes de você inserir no teu formulário,
Porque é quase certeza que você vai precisar, principalmente se você for trabalhar com números, você vai precisar fazer algum cálculo com ele em algum determinado momento, principalmente dentro do formulário, e daí você vai ter que ficar tratando esses valores, convertendo para número, e para depois somar eles. As chances é que você vai esquecer, as chances é que vai ter lugar que você vai esquecer, e que vai começar a gerar bugs para você desnecessários. Então, para isso, toda vez que você for implementar o teu input, seja ele aplicando máscaras para números ou para outro tipo de dados, você, antes de você enviar ele para o teu formulário, para salvar ele no teu formulário, você limpa esses dados, tá? Isso é uma regra geral que eu levo para mim, assim, qualquer lugar que eu vou implementar uma máscara, uma formatação, eu sempre limpo os dados antes de enviar para o formulário, porque daí fica bem mais fácil para eu trabalhar. E eu tenho uma segurança que, como eu limpei aonde que os dados estão sendo criados, qualquer lugar que eu vou utilizar aqueles dados, eles já vão estar limpos. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer lá dentro do masked input. A gente recebe o velho, recebe um change, e a gente precisa limpar, antes de a gente chamar um change, a gente precisa limpar esses dados. Como que a gente faz isso? Tá? Eu vou passar aqui uma função, function, handle change. Vou receber aqui um event, e eu vou chamar o onChange. Vou fazer um spread no event. Vou fazer um spread aqui no target. Porque eu tenho que modificar o velho do target. Então, faz um spread aqui, event.target. E aqui o velho eu vou falar que é o... Vou passar uma função onlyNumbers. Event.target.value. Aí agora, de onde que vem essa função onlyNumbers? A gente vai implementar ela, bem simples, tá? Mas antes, pega esse handleChange e já passa aqui pro onChange. E daí, como a gente já está chamando a função de fora, no que a gente executar essa função, ele já vai converter aqui para a gente, removendo coisas que não são números do nosso CPF, tá? E aqui fora, você vai aqui e define uma função onlyNumbers. Já me perguntaram, por que definir fora, por que não definir dentro do componente? Qual que é a diferença, tá? A diferença é, esse componente aqui, tudo que tiver dentro dessa função é dentro do ciclo de renderização do componente. Ou seja, qualquer coisa que modificar fora desse componente vai executar um render novamente. Então essa função vai ser reexecutada. Tudo que eu defini aqui dentro vai ser executado novamente. E isso, se você puder evitar, eu acredito que seja melhor. Pelo menos para a maioria dos casos. Se você consegue jogar para fora. Quando você joga para fora, ela só é definida uma única vez. Tá? Ela é definida uma única vez. E você consegue utilizar ela várias vezes. Então ele vai, pelo menos, economizar, nesse caso, na economia aqui da definição da função. Eu disse que vai de caso para caso, porque daí se a gente entrar nesse assunto, a gente pode conversar aqui por bastante tempo. Porque como eu estou definindo aqui fora, no momento que esse arquivo é importado, ou seja, se eu estou colocando todos os arquivos dentro de um bundle, no momento que esse arquivo entra no escopo, essa função já é definida, já é alocado memória para ela, correto? Se ela tivesse aqui dentro, só seria alocado memória para ela no momento que esse componente foi instanciado. Então, tem as suas diferenças, tem casos que pessoas argumentariam em colocar aqui dentro. Via de regra, se for possível colocar fora, coloca fora. Quando é possível colocar fora? Daí você me pergunta. Quando a sua função não depende das props que estão vindo aqui, tá? Ou ela pode receber essas props por aqui, como argumentos. Que daí você executa ela, passando os argumentos para ela. E pronto, é assim que você... Essa é a diferença entre definir fora ou dentro de um componente, tá? Continuando, eu vou pegar aqui o onlyNumbers e eu vou implementar aqui para a gente remover o que não for número. Então, recebe um str, que é a string que a gente vai receber, a string que está lá no input,
e daí você vai aplicar aqui uma regex para ele. Então você faz um str.replace, ou seja, você quer substituir alguma coisa que está ali dentro, e daí você vai passar aqui //, que é para a gente definir uma regex, tá? E daí já passa uma string vazia ali. Já vou explicar o que é a string vazia. Aqui nesse //, você define o teu padrão. Qual que é o padrão que você quer encontrar dentro desse texto e quer substituir. No meu caso, a gente vai começar falando, eu quero encontrar números. Então, eu vou começar colocando de 0 a 9. Então, tudo que for de 0 a 9, encontra para mim. E daí, do jeito que está configurado aqui, ele está falando, encontre tudo que for de 0 a 9, né? E substitua por vazio. É por isso que tem essa string vazia ali. Porém, se a gente pegar e aplicar isso daqui, daí ele não vai deixar nenhum número passar. Ele não deixaria números passarem. Porque eu estou falando encontre tudo que for de 0 a 9. E daí eu posso inverter esse padrão. Falar encontre tudo que não for de 0 a 9. E substitua por vazio. Tá? Só que ainda tem um problema. O problema aqui é que se eu aplicar dessa maneira, ele vai substituir somente a primeira coisa que não for de 0 a 9. Né? Ele não vai... E a gente tem vários. A gente tem 3 pontos. Na nossa string a gente vai ter 3 pontos e um tracinho. Então, para a gente falar, para cada coisa que você encontrar, você substitui, toda coisa que você encontrar, passa uma flag G aqui de global. Então, toda vez que ele encontrar algo que não for de 0 a 9, ele vai substituir por uma string vazia. Não importa quantas vezes ele encontrar, ele sempre substitui. Tá? E daí eu estou passando aqui o only numbers, que vai estar passando para o elemento acima. Então, a partir de agora, o CPF lá em cima ele deve ser inserido como se ele não tivesse mais nenhum caractere estranho. Ou seja, nenhum caractere que não é número. Vou fazer um console.log aqui para a gente poder ver. Deixa eu salvar aqui. E vou colocar 089.999. Deixa eu ir aqui no meu console. E aqui vocês podem ver que ele está salvando o nosso state agora. Eu tinha mostrado para vocês que o state antes ele tinha formatações. Agora a gente está salvando ele sem a formatação, tá? A gente está salvando ele sem a formatação. E ele já está funcionando com a máscara. Tudo bonitinho. Se eu clicar em limpar, ele também já limpa para mim. Então, essa implementação aqui, ela está funcionando com a máscara. Funciona muito bem aqui com essa máscara. E ela não depende apenas de um formulário, né? Porque a gente implementou aqui recebendo value e onChange. Por que a gente implementa dessa maneira, recebendo value e onChange? Porque digamos que você está implementando, você utiliza uma lib hoje no teu projeto. Daí você vai implementar o teu input e todo input que você implementa baseado numa lib específica. Digamos que amanhã essa lib é depreciada, ou seja, ela para de ser dada manutenção nela. E agora eles indicam uma próxima lib. E essa próxima lib, os inputs dela é de uma maneira diferente. Aí você teria que correr e atualizar todos os seus inputs, o que faria você perder tempo e poderia dar dor de cabeça. Se você faz as coisas de última hora, pode gerar bugs que você não está prevendo. Então, você não quer estar nesse cenário. Para você não estar nesse cenário, você desenvolve seus inputs baseado na tua implementação, na tua interface, tá? Que seja uma coisa clara, fácil de entender. Então, no nosso caso, a gente define que a gente recebe value e a gente recebe onChange. E quando o input mudar, a gente vai executar um onChange passando um evento. Essa maneira também é interessante utilizar, porque mesmo que você não quiser utilizar a lib em algum lugar, você só importa o input, passa value, passa onChange, o input vai continuar funcionando. E como que você faz funcionar um input desse com um Formic, por exemplo? Tem um vídeo que eu ensino a implementar isso, só que ele faz parte da nossa série React para iniciantes e eu quero implementar um outro vídeo à parte, só ensinando a fazer isso. Mas você implementa um custom field, que é, ao invés de você ficar utilizando um import field do Formic, você importa o teu componente field
que daí ele faz essa ponte com a API do Formic e os teus inputs, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, que é o trabalho de você implementar esse input, mas que nem é tão complexo, na verdade é bem simples, e é uma vez que você implementa ele, e você vai utilizar sempre nos teus componentes. Recentemente, eu terminei de migrar a nossa aplicação, a aplicação que eu trabalho, de Redux Form para Formic. E lá no início, quando a gente começou a trabalhar com Redux Form, a gente utilizava direto a API deles. Daí depois a gente viu que quando a gente precisava utilizar um input direto, sem o Formic, sem o Redux Form, era bem difícil. A gente ia ficar mocando os dados, era horrível. Então a gente já tinha implementado, eu implementei uma abstração. A gente tinha um field também, ao invés de a gente importar o field do Redux Form, eu importava o field de dentro da minha aplicação. E daí isso funcionou muito bem. E quando foi para migrar para o Formic, eu decidi fazer a mesma coisa. E daí foi muito mais fluido. Pra gente foi natural, assim, a gente reutilizar os nossos componentes dentro do Formic. Eu não tive trabalho nenhum para poder migrar isso de um para o outro. O trabalho que eu tive de migrar formulário era funções específicas, algumas funcionalidades muito específicas que muda de uma lib para outra, né? No form que a gente não tem um on-change do formulário global, então eu acho que eu utilizava isso no Redux Form, então eu tive que implementar de uma outra maneira, um pouco diferente, mas questão dos inputs eu consegui reaproveitar praticamente todos os inputs. Então minha dica para vocês é, quando você for implementar uma coisa, pense quão fácil vai ser para, por exemplo, você está trabalhando com formulário, pense assim, se você está implementando coisas ao redor dele, pense o dia que eu tiver que remover essa lib, se eu precisar remover essa lib, quão fácil vai ser remover ela e implementar alguma coisa à parte ou substituir por uma outra lib. Sempre pense no futuro, quando você está implementando esse tipo de coisa, se é uma aplicação grande, não estou falando para você pensar assim, que você está implementando um projeto pequeno que é para atender uma demanda muito específica. Aí talvez você não precise se preocupar, mas se você está pensando em um projeto de longo prazo, é bem interessante você pensar nesse tipo de coisa, tá? Então, continuando aqui agora, a gente já tem, ele está implementando aqui, está funcionando no nosso input, mas eu prometi para vocês que eu iria ensinar a trabalhar com CNPJ e CPF. Então, está faltando CNPJ. Para a gente poder implementar isso, eu vou vir aqui, vou duplicar ele, tá? Aqui, a gente vai ter que passar um outro parâmetro. Para a gente começar a diferenciar um do outro, eu vou passar aqui name, CPF. Eu não sei porque toda hora eu digito CPG. Não sei de onde vem essa. E daí aqui embaixo você também digita CNPJ, duplica. Opa, duplicar não funciona aqui nesse editor. Coloca aqui, o name dele vai ser CNPJ. CNPJ é o name aqui, tá? Name. E aqui ao invés de a gente não ter essa variável definida, porque a gente vai definir agora aqui. Ao invés de a gente ter esse state, troca ele, ao invés de CPF, troca para values e set values. E aqui vai virar um objeto, tá? E aqui é values.cpf, values.cnpj. E aqui você só passa uma função handleChange, que é uma função que a gente vai implementar agora, tá? A gente vai tornar esse código um pouco mais genérico, que funcione com vários inputs. É isso que a gente vai fazer. Então aqui, escreve uma função, function handleChange, recebe um evento, faz um setValues, começando com inicia, estende o valor atual, ou seja, o nosso objeto atual, e só troca o valor que você quer, ou seja, event.target.name, que é o name que a gente passou, no caso CPF e CNPJ. No caso, se eu estiver digitando CPF, esse name aqui vai ser CPF. E o valor dele é event.target.value. Deixa eu ver aqui eu já tô, então eu tô fazendo a atualização, passando o state, e aqui eu tô passando o value, então tá correto, tá? Vou salvar aqui, agora ainda tá faltando uma coisa. Tá faltando aqui, eu tô estendendo o target, mas eu acho que
Eu posso até tentar passar um name, mas eu acho que eu não vou receber esse name. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Eu vou receber o name ali em cima. E eu estou passando ele aqui para input. Agora vamos fazer um console.log. Console.log em events.target.name. E vamos ver se isso daqui funciona. Deixa eu ver. Vou salvar. Vou limpar aqui. Se eu digitar aqui, a princípio parece que ele está funcionando, porque a gente está recebendo CPF. Porém, eu vou fazer um outro teste aqui, só para ter certeza. Que eu vou copiar o target e vou tentar acessar o name. Por que eu vou fazer isso? Porque o spread só copia os atributos se ele tiver dentro de se eles forem enumeráveis. Se o atributo name não tiver, se ele não tiver como um enumerável, ele não vai ser copiado pelo spread. E daí a gente não teria o event.target.name, porque a gente está copiando o objeto aqui. Então deixa eu já fazer isso daqui e vou colocar ao redor, vou colocar name, porque daí a gente está tirando uma cópia, certo? Tirando uma cópia de target, está acessando o name dele. Então se eu fizer um console.log nesse valor, e agora eu vou salvar e vou tentar acessar, ele sempre está undefined, tá vendo? Então o name, ele não é uma função, ele não é uma propriedade que ele é enumerável. Como é que a gente corrige isso? Nem é tão complicado, é só a gente vir aqui e colocar qual que é o name, é o mesmo name que está aqui em cima. Quando a variável é o mesmo nome da propriedade, a gente não precisa definir do dois pontos name, porque ele entende que é o mesmo nome. Então name é igual a name. Pronto. Vou salvar aqui. E agora, se eu sair aqui, 089, deixa eu só ver o que ele está fazendo, se ele está inserindo corretamente. Então aqui no app eu vou dar um console, vou fazer um console.log, console.log dos velhos. Vou salvar. 1, 2, 3, 4. Pronto, ele está já salvando. E ele tinha guardado um state de undefined, que é da época quando a gente estava tentando editar. Vou clicar aqui para fazer um reload. Limpar. Então 0, pronto. Tá funcionando, ó, CPF. E é o que a gente está digitando ali. Se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, ele tá vindo sem a máscara igual ele estava antes, tá? E agora a gente precisa fazer o do CNPJ, porque o CNPJ tá a mesma coisa que o CPF. Ele tá funcionando, mas como CPF. Para a gente poder fazer ele funcionar, a gente vai trazer a configuração de máscara para cima. Então aqui a gente está definindo uma máscara. Então copia ela, tá? E a gente vai fazer mask é igual a mask. E a gente vai receber isso aqui em cima. Mask. Deixa eu só puxar aqui para baixo. Isso daqui é meio útil pra gente. Pronto. Deixa eu até fechar isso aqui. Pronto. Então aqui eu tô recebendo, no meu mask de input, eu tô recebendo o mask agora. E tô passando ele pro input mask, que é da lib, correto? Aí agora a gente salva. Vem aqui pro meu app. E aqui você, no CPF, você vai ter que passar, então, só colar aqui. E aqui embaixo você cola também. E daí você cola. Se eu não me engano é 99.999.999 e depois barra 9999, que é 4, né? Normalmente 1000 contra, é bem comum. Que é o CNPJ e mais 99 aqui. Pronto, tracinho, daí tem o dígito e mais 2 caracteres. Com isso você consegue digitar os números e ele já vai vir com a máscara. Ah, ainda está com um erro aqui na nossa função. Estou fazendo um set CPF que não existe. A nossa função de limpar agora é o set values. E a gente tem que passar o valor inicial, que é um objeto vazio. Vou salvar. Vamos fazer um reload aqui. Funcionar de uma maneira melhor. Eu não sei por que eu acho que isso daqui é alguma coisa... Ah, o React Input Mask está acessando uma propriedade find DOM
nodes, que já está depreciada no strict mode, que eu estou utilizando strict mode ali no... Strict mode é isso daqui, ó, que é para garantir que isso daqui vai funcionar com o async render. Aí o que vai vir ainda no React. Aí você tem esse strict mode que ele vai te dar warning se você estiver utilizando alguma coisa que é incompatível com async render ou que é incompatível com uma versão futura. Salvei aqui, agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 9. Pronto. Tá salvando e aqui eu vou digitar a mesma coisa. E pronto, ele tá salvando os dois, CNPJ e CPF. Mesma coisa também, não vou converter o CNPJ para número, porque também tem CNPJs que iniciam com 0. Então, pra gente evitar de ter que ficar reformatando isso, eu não vou converter para número, mas eles estão limpos. Se você for salvar isso daqui no banco de dados, ele vai salvar sem formatação, o que, na minha opinião, é bem melhor de trabalhar. Se você precisar printar isso daqui, imprimir isso daqui numa interface, é só você implementar um componente também que aplica essa máscara na hora de apresentar. É muito mais fácil implementar um componente que aplica a máscara só na hora de você apresentar os dados na interface. Bem menos complexo do que implementar no input, tá? Porque daí não tem que ficar salvando a posição do cursor. Posição do cursor que eu digo é isso daqui, ó. Se eu colocar o cursor aqui, certo? Digitar alguma coisa e no React eu aplicasse uma máscara no state, o input iria para o fim. Então, para poder funcionar essas funcionalidades esperadas, no momento que você digita alguma coisa, antes de aplicar a máscara, você teria que salvar a posição que está o cursor e daí aplicar a máscara e devolver o cursor para essa posição esperada, certo? E quando você está aqui, por exemplo, 1, 2, 3, ó, ele tem um monte de funcionalidade que é meio complexa de implementar. A gente começou a digitar, ele começou a substituir os caracteres existentes, mas quando ele, ó, 1, 2, 3, quando ele encontrou um ponto, ele já pulou para a próxima posição. Então, por isso que nesse caso é melhor utilizar uma lib que já atende essa necessidade. Para o vídeo de hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, sugestão, é só deixar pra gente aí nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like seu aí pra gente. E não esquece de se inscrever no canal também para ficar sempre atento quando a gente lançar um novo vídeo. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.